Quando pensam em mascotes de jogos de plataforma, quais são os personagens que pensam em primeiro lugar? O mais provável que venha à cabeça em primeiro lugar sejam Super Mario, Sonic the Hedgehog, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, etc. Afinal de contas, é mais do que óbvio que estes personagens ajudaram a popularizar o género até aos dias de hoje. E com um vasto número de jogadores que apreciam jogos de plataforma, é normal que outras empresas de jogos tentem participar na concorrência. Alguns até tiveram um breve sucesso e são relembrados com muito gosto por muitos jogadores, enquanto outros estavam destinados ao fracasso desde o primeiro jogo. Foi algo muito recorrente na década de 90 e no começo dos anos 2000. No entanto, existe um certo personagem dos anos 2000 que foi um pouquinho ambicioso demais. Este personagem é Ty, the Tasmanian Tiger, criado pela empresa australiana Krome Studios. Como o próprio nome diz, o personagem foi baseado numa espécie extinta, o tigre da Tasmânia, também conhecido como lobo da Tasmânia, ou também como thylacine. Este animal era nativo da Austrália e da Nova Guiné, mas que foi extinto no século XX, mais precisamente no ano de 1936. Além do tigre da Tasmânia, também temos outros animais nativos da Austrália, tais como dingos, koalas e casuares, sendo estes alguns exemplos. Mas enfim, acho que já chega de background. Vamos agora analisar a sua trajetória como uma série de jogos. I am Nandu Gili, the Bunyip Elder. G'day, mate. It's time you knew the truth. O primeiro jogo da série foi lançado originalmente no ano de 2002 para PlayStation 2, Xbox e GameCube. Desenvolvido pela Krome Studios e publicado pela EA Games. Como dito anteriormente, os desenvolvedores foram demasiado confiantes. Do tipo, vamos revolucionar os jogos de plataforma. There's a new hero out there, and he's not gonna let anyone stand in his way. Ty the Tasmanian Tiger. Rated E for everyone. EA Games. Challenge everything. Sim. Esta publicidade mostra literalmente o Spyro the Dragon, Crash Bandicoot e Sonic the Hedgehog internados no hospital, passando a sensação de que este novo personagem iria superar 3 dos maiores ícones dos videojogos. Muito ambicioso da parte deles, não acham? Enfim. Voltando ao assunto. O primeiro jogo trata-se de um jogo de plataforma em 3D, do estilo Collectathon. Para quem não sabe, é o mesmo estilo utilizado no Super Mario 64 e também no Banjo-Kazooie, onde o jogador necessita de colecionar uma certa quantidade de objetos para avançar no jogo. A história do primeiro jogo começa com o Ty a brincar à apanhada com os seus amigos, quando de repente cai num buraco escuro. Enquanto o protagonista espera por ajuda, um ancião conhecido como Nandu Gili aparece e conta ao Ty o que aconteceu com a sua espécie. Durante uma invasão do malvado Boss Cass, os tigres da Tasmânia, incluindo os pais do Ty, intervêm para proteger os talismãs místicos do ataque do vilão. Depois de uma curta batalha, quando todos pensavam que tudo tinha acabado, Boss Cass
usa o seu robô para despertar a força mística dos talismãs, aprisionando assim os tigres da Tasmânia para um vórtice. No entanto, o pai do Ty consegue separar os talismãs antes de ser sugado juntamente com os outros, e uma forte explosão faz com que os talismãs sejam enviados para diversos lugares da Austrália. Agora cabe ao Ty recuperar os talismãs para libertar a sua família e amigos, e ao mesmo tempo travar os planos maquiavélicos de Boss Cass. Como dito anteriormente, isto é um jogo de plataforma estilo Collectathon, e neste caso temos de colecionar uma certa quantidade de Thunder Eggs. E para os colecionar, temos de cumprir certas atividades. Não é obrigatório completar todas as atividades. Por isso, se não forem completionistas, podem ignorar as missões que não sejam do vosso agrado e fazer as necessárias até conseguirem a quantidade necessária de Thunder Eggs. As atividades resumem-se numa competição, colecionar uma certa quantidade de alguns objetos, eliminar alguns inimigos ou resgatar alguns reféns. A jogabilidade mistura plataforma com combate à distância com boomerangs. E também temos a possibilidade de morder os inimigos para quebrar certas defesas e atravessar certos obstáculos. Em cada nível existem 10 engrenagens douradas, que ao serem colecionadas podem desbloquear novos tipos de boomerangs, tais como fogo, gelo, eletricidade ou explosivos, etc. E assim que o jogador tiver um bom número de Thunder Eggs numa sessão, é desbloqueada uma boss fight para recuperar um dos talismãs místicos. O primeiro jogo da série teve uma boa recepção por parte do público e da crítica. Apesar de não ser um jogo espetacular, muitos apreciaram o título e consideram uma boa adição ao género de plataforma. Ty the Tasmanian Tiger possui uma metascore geral de 70 em 100 por parte dos críticos e uma média de 8.5 em 10 por parte dos jogadores. Este sucesso permitiu o desenvolvimento de algumas sequências, e em 2016 o jogo foi remasterizado para PC, chegando em 2020 para as plataformas modernas. Wow. Oh, it's a shocker out there. Frills have breached the Northern River. Sly, Shazza, I'm gonna need your help. You can count on us. If we follow this road, it'll take us up to the old barracks. Okay, let's go. Depois do sucesso de público e crítica do primeiro jogo, a Chrome Studios desenvolveu uma sequência em 2004 para as mesmas plataformas: PS2, Xbox e GameCube. Novamente publicado pela EA Games. Depois dos eventos do primeiro jogo, Boss Cass, o vilão principal, consegue fugir da prisão, mesmo depois de uma batalha intensa entre os habitantes da pequena cidade de Burramudgee e os capangas de Boss Cass. Ty e companhia não conseguiram impedir a fuga. Alguns meses depois, Ty e companhia formaram uma pequena resistência, conhecida como Bush Rescue. Mas em contrapartida, Cass criou a sua própria cidade, conhecida como Cassopolis. E mais uma vez, tem como objetivo impedir os esquemas malvados do vilão. O jogo tem uma fórmula diferente do primeiro jogo. Não tem como base o estilo Collectathon, uma vez que já não é necessário colecionar Thunder Eggs para avançar, assim como no primeiro jogo. Podem ignorar as missões que não gostam, a menos que queiram fazer 100% do jogo. Além de manter a jogabilidade do primeiro jogo, plataforma com combate à distância
com uma variedade de boomerangs. O jogo também introduz veículos à equação, conhecidos como bunyips. Basicamente são máquinas de combate. Além disso, também temos a introdução de outros veículos, como o helicóptero e submarino. O jogo também tem alguns colecionáveis e alguns deles necessitam de ser comprados com opals, o dinheiro do jogo, diferente do primeiro TIE, da Tasmanian Tiger, em que os opals eram apenas colecionáveis. E algo que melhorou muito em comparação ao primeiro jogo foi a exploração de um pequeno mundo aberto, sendo muito mais convidativo do que o Hub World do jogo anterior. Assim como o primeiro jogo, TIE 2 Bush Rescue foi bem recebido tanto pela crítica, tal como os jogadores. E é considerado o favorito da série para muitos que jogaram esta saga. TIE 2 Bush Rescue possui uma metascore de 71 em 100 por parte dos críticos e 8.6 de 10 por parte dos jogadores. Em 2017, lançaram um remaster para PC e finalmente chegou às plataformas modernas em 2021. Na época original do lançamento, foi desenvolvida uma versão alternativa para o Game Boy Advance, desenvolvida pelo estúdio Half-Brick, a mesma responsável pelos sucessos de Fruit Ninja e Jetpack Joyride. Muitos consideram esta versão competente apesar dos seus recursos reduzidos e adaptados. No entanto, mesmo que muitos o considerem divertido, não chega a superar a versão principal, feita pela Chrome Studios. A versão de Game Boy Advance de TIE 2 Bush Rescue possui uma metascore de 63 em 100 por parte dos críticos e infelizmente não agradou assim tanto os jogadores, tendo uma metascore de 5.5 em 10. Ever used one? Once or twice. Well, make that 3 times. We gotta protect the town. Quinken! Yep, they're after the general, but they're going to have to go through us. Time for Plan B. No decorrer dos anos 2000, algumas empresas de jogos quiseram adaptar as suas séries para um público mais adolescente, apostando numa atmosfera mais sombria e no enredo um pouco mais sério. Isto aconteceu com certos jogos tais como Jak 2 Renegade, Star Fox Assault e Shadow the Hedgehog. Eis que em 2005 foi lançado TIE 3 Night of the Queen Khan, desenvolvido pela Chrome Studios e desta vez publicado pela Activision, para PlayStation 2, Xbox e GameCube. O enredo do jogo baseia-se em mais uma tentativa de fuga do Boss Cass. Mas essa nova tentativa de fuga despertou acidentalmente uma raça demoníaca, conhecida como Queen Khan, que tem como objetivo destruir a terra de Southern Rivers. No meio do caos e da destruição, os membros de Bush Rescue reúnem-se para combater esta invasão e, eventualmente, reunir forças com velhos rivais para combater esta nova ameaça. Como o jogo foi lançado um ano depois do TIE 2 Bush Rescue, grande parte da fórmula foi reaproveitada do seu jogo antecessor, mas sem deixar de trazer novidades. Infelizmente, algumas delas não foram bem-vindas, como o novo sistema de combate. Além de ser possível atacar à distância com boomerangs, também é possível usá-los no combate corpo a corpo, contra os Queen Khan, uma vez que eles não podem ser derrotados com ataques à distância tradicionais. No entanto, os inimigos normais ainda podem ser derrotados de forma tradicional, mas muitos consideram este novo sistema de combate desnecessário. Além disso, agora os boomerangs são customizáveis. Agora já não temos os boomerangs de fogo, gelo, etc. Agora temos chassis de boomerang, onde podemos colocar pedras de fogo, gelo
terra, etc. Basicamente, podemos criar os nossos próprios boomerangues. O jogo tem um mundo aberto razoável para explorar. Não chega a ser tão completo como em TIE 2 Bush Rescue, mas também não chega a ser tão vazio como o primeiro jogo. E infelizmente, agora todas as missões do jogo são obrigatórias. Diferente dos jogos anteriores, onde podíamos ignorar as missões que não eram do nosso agrado. O terceiro jogo, infelizmente, não foi tão bem recebido assim. E muitos o consideram como o jogo mais fraco da série. Algumas decisões duvidosas e a introdução de certas mecânicas fizeram com que não fosse tão bem recebido assim. Vale a pena mencionar que o lançamento original, em 2005, não chegou à Europa, por motivos desconhecidos. Entre erros e acertos, TIE 3 Night of the Queen possui uma metascore de 67 em 100 por parte dos críticos e os jogadores foram mais simpáticos e deram uma metascore de 7.2 em 10. Em 2018, a Chrome Studios lançou uma versão remasterizada para PC, agora disponível em todas as regiões, incluindo a Europa. No entanto, ainda não foi confirmado um port para as plataformas modernas, assim como os outros dois jogos. Assim como o segundo jogo, também tivemos uma versão para Game Boy Advance, The Night of the Queen, também desenvolvida pela Healthbrick. Algumas pessoas preferem esta versão do que a principal. TIE 3 no Game Boy Advance possui uma metascore de 73 em 100 por parte dos críticos e 6.0 em 10 por parte dos jogadores. Depois de 2005, tivemos quase uma década sem um jogo novo. E durante este tempo, a empresa australiana Chrome Studios trabalhou noutros projetos, com outras empresas, como por exemplo a versão secundária de Star Wars The Force Unleashed, a versão principal de Hellboy The Science of Evil e até mesmo alguns jogos da série Spyro. Depois de muito tempo à espera, a Chrome Studios, que hoje em dia é uma empresa de jogos independente, lançou em 2013 TIE 4 exclusivamente para o Windows Phone. E em 2015 finalmente chegou ao PC, através da Steam, exclusivamente. Ao contrário dos 3 primeiros jogos, TIE 4 é um jogo de plataforma 2D, semelhante ao TIE 2 e 3 do Game Boy Advance. O jogo possui um estilo visual semelhante ao Rayman Legends ou Rayman Origins. Mantém diversos elementos tradicionais da série, acompanhado por uma história resumida em cutscenes semelhantes a um livro de banda desenhada. Não há muito a dizer sobre o jogo, além de ser uma sequência direta em termos de enredo e que é mais simplificado em comparação aos outros jogos. TIE 4 apenas tem uma análise profissional no Metacritic, com a nota de 53 em 100, mas a metascore por parte dos jogadores é de 7.0 em 10. Uma nova versão do jogo será lançada ainda este ano, exclusivamente para o Nintendo Switch, sendo conhecida como TIE 4 Bush Rescue Returns. É literalmente o mesmo jogo, apenas com a diferença que agora as cutscenes são animadas e têm atuação de voz. E é possível jogar tanto na televisão como no modo portátil. Mas tirando isso, é literalmente o mesmo jogo do PC e Windows Phone. Com o lançamento de TIE 3 HD na Steam, foi disponibilizado um vídeo de um projeto cancelado da primeira versão do quarto jogo. Este projeto seria conhecido como TIE 4 Gun-Yip. Como o próprio nome indica, este jogo teria como foco principal o Gun-Yip,
um dos veículos utilizados em Night of the Queen Khan, que tem como foco principal combates aéreos. É possível ver algumas concept arts deste projeto cancelado e um pequeno vídeo sobre a produção deste título. O motivo de cancelamento foi o facto da Chrome Studios ter aceitado o contrato para trabalhar no jogo Star Wars The Force Unleashed. E isso fez com que o cancelamento de TIE 4 Gunnyip fosse inevitável. Ainda tenho planos para fazer um vídeo a explicar um pouco mais sobre este projeto para mim. Em 2004, foi anunciada uma parceria entre a Chrome Studios e o estúdio de animação americano Film Roman para fazer um desenho animado sobre a série de jogos. No entanto, não foram reveladas novas informações sobre este assunto, e muitos acreditam que tenha sido cancelado. Em 2012, a Chrome Studios celebrou os 10 anos da série, com um jogo para telemóvel, chamado TIE Boomerang Blast, lançado exclusivamente para iOS, que é basicamente um jogo arcade em que podemos jogar com vários personagens da série, onde temos de atirar boomerangs contra os inimigos para ganhar uma boa pontuação, para desbloquear novos personagens e novos níveis. Também foi lançada uma app no Facebook conhecida como Bush Rescue HQ, que basicamente é uma criação de avatares, de como seria o vosso personagem no universo da série, com várias opções de acessórios, roupas e cortes de cabelo. Haviam planos para inserir um modo quest, onde poderíamos jogar alguns níveis com estes personagens, mas por motivos desconhecidos, isso nunca aconteceu. E Bush Rescue HQ já não está ativo. E por último, em 2022, para celebrar os 20 anos da série, a Chrome Studios lançou uma pequena animação para testar a Unity Engine. Alguns rumores apontam que TIE é capaz de receber um novo jogo, mas não há nada confirmado, pelo menos por enquanto. Gostariam de um novo jogo de TIE, The Tasmanian Tiger? Eu pessoalmente adoraria, mas por enquanto temos de esperar. Enfim pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Esta foi a curta trajetória de um dos personagens de jogos esquecidos nos anos 2000. Ainda tenho planos para fazer análises de todos os jogos principais e explicar detalhadamente cada um deles, além de explorar o legado de outras séries de jogos. Obrigado por terem assistido até aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Bye bye. Hey Ty, I'm it. Catch me if you can. Don't move, mate. I'll get help.